A Bíblia diz que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Visão é dom, é ferramenta. E às vezes há revelação e às vezes não, nos sonhos e nas visões. Eu sempre tive visões, sempre tive sonhos e via o mundo espiritual. Numa bela madrugada de 2010, eu tive uma visão. Eu vi um rio imenso e sobre as águas eu vi escrito a palavra Ribeirinhos. As letras dançavam em meio àquela imensidão de água. Eu não tinha ideia do que se tratava aquilo. Fechei os olhos e peguei no sono novamente. De manhã cedo, eu liguei para uma amiga que tinha muito contato pelo telefone, conhecia ela pessoalmente e ela morava em Manaus. Seu marido era formado em engenharia química e prestava serviço na Petrobras lá de Manaus. Falei para ela que sentia que a visão tinha tudo a ver com aquele lugar. Como ela tinha poucos meses morando ali, ela disse que perguntaria ao marido dela e depois me daria um retorno. À noite ela me ligou. Disse que ao perguntar ao esposo o que significava ribeirinhos, ele respondeu que era uma população, um lugar cujas pessoas, inúmeras famílias, viviam às margens daquele rio Amazonas. Era uma extensão imensa, mas que se tratava assim da população ribeirinhos. Eu fui orar e no meio da oração meu coração começou a arder. Eu tinha que ir às pressas para Manaus. Não tinha ideia do que eu ia fazer lá. Eu me lembrei de Jeremias, né, que Deus fazia assim com ele, né? E chegando num lugar, Deus depois revelava a Jeremias o que ele teria que fazer. Eu perguntei para aquela mulher se eu poderia ficar na casa dela alguns dias. E como ela estava lá há pouco tempo e se sentia sozinha, porque os filhos estudavam, né, e o marido trabalhava o dia inteiro. Então ela se achava muito só, né? Então eu seria uma companhia para ela. E foi ideal. Eu mesmo disse para Deus na oração que se eu encontrasse algum impedimento da amiga e do esposo dela, e principalmente do meu esposo, não era para eu ir. Quando eu falei com meu marido, ele não criou nenhum embaraço. Isso já era um ponto positivo, não era? Então, me ajudou a comprar as passagens e aí ficou super feliz de eu viajar sozinha para tão longe. Cheguei em Manaus numa sexta-feira à noite. O casal estava me esperando no aeroporto. Fomos dormir depois de trocarmos muitas ideias, oramos e demos boa noite. Naquela manhã de sábado, eu tive outra visão. Eu vi um homem e via todo o seu aparelho digestivo. Visualizava sua garganta até o seu estômago, como se uma câmera filmasse todo o interior dele. Havia uma fumaça que entrava queimando a garganta, o esôfago. Fiquei perplexa. O rosto dele seria inconfundível. Se eu visse, seja onde fosse, jamais me confundiria. Contei para o casal e ela imediatamente se lembrou de uma moça que ela conheceu na primeira semana que ela começou a frequentar a igreja evangélica. E aí os pais dessa moça moravam à beira desse rio e que poderia ser esse lugar aí da visão Ribeirinhos. Assim que ela ligou para a moça confirmou, né? E levantou até uma suspeita que o homem da visão poderia ser o pai daquela moça. Isso a minha amiga levantando a suspeita. Nós não alimentamos muita esperança se era ele ou não. Planejamos de no domingo tomarmos uma voadora, uma espécie de balsa pequena. Aproveitei e conheci a divisão dos rios Solimões e o rio Amazonas. Coisa mais linda. A viagem foi adrenalina pura. Pense aí. A barca corria, que era uma beleza. Uma imensidão de água, aquele verde maravilhoso, a fauna e a flora, aquela riqueza natural. Deus, o Criador de tudo aquilo, pensava eu. Chegamos lá na população do Ribeirinhos, passaria mais de 5 dias percorrendo aquilo tudo. Era muito grande. A quantidade de gente era imensa. Onde eu encontraria aquele homem? Perguntava eu. Ele precisava de uma intercessão urgente. Deus queria livrá-lo do Vale da Morte.
Fomos recebidos pelo pai daquela moça. E vi logo que não se tratava dele. Em seguida veio o compadre, o amigo, e começou a surgir homens, e não era nada daquilo. Todos perplexos, esperando eu dar uma confirmação. Aí, de repente, aquela moça quebrou aquele gelo e disse assim: olha, vou preparar um almoço, dar uma volta na vila, com certeza esse homem deve estar por aí. Ai, foi tão tremendo aquilo, meu coração ficou tão tranquilo, já estava, né? Saímos, eu e o casal, andando naquela vila, eram pessoas bem simples, casas sem luxo nenhum, crianças descalças pelas ruas, esgoto a céu aberto, foi uma cena bem triste, mas olha só, Deus estava ali, Deus passeava naquele lugar, ali tinha uma vida amada por Deus, que Deus se preocupava. Deus me tirou do interior de São Paulo para ir até ali salvar aquela vida, aquele homem. Como Jesus é lindo, sem palavras. De longe eu presenciei uma casa, vi uma casa, TV ligada, muito calor, chegamos mais perto e aí comecei a prestar atenção às pessoas, observando. Tinha um homem contando testemunho num vídeo através da televisão, que era macumbeiro, foi batizado e fez um vídeo para contar sua transformação. Paramos ali e ficamos assistindo. De repente eu vi um homem sem camisa. A camisa dele estava assim, pendurado no ombro, calça preta e sandálias havaianas. Ele não ficou ali muito tempo, só 5 minutos, se apresentou dizendo que era seu Aristides. E a mulher que estava comigo, minha amiga, disse assim: ó, eu estou sentindo no meu coração que o homem da sua visão é este homem. Eu falei: é ele mesmo, cochichando uma no ouvido da outra, né? Ele não demorou muito, subiu e aí foi abrir o armazém. E aí ele vestiu a camisa, eu fui atrás dele e o casal ficou. Quando ele subiu as escadas de barro, eu parti atrás dele. Chegando no armazém, lá tinha de tudo: sabão, óleo de comida, tempero, panela, bombril. Era um mini mercado. Eu senti um cheiro bem forte de querosene, mas olhei ao redor e não vi de onde saía aquele cheiro forte. Fui logo dizendo para ele: seu Aristides, que cheiro é esse? Olha, o senhor não me conhece, deixa para lá esse cheiro, mas Deus lhe conhece. Mas eu queria orar pelo senhor, porque Deus quer lhe dar um livramento, uma cura. O senhor crê? Ele ficou assim: sim. Eu impus as mãos sobre ele, passei a descrever a visão, achei que ele estava muito frio, comecei a descrever a visão toda da fumaça, que ele fumava, ele arregalava o olho, me olhava por uma situação constrangedora. E ele de pé estava, de pé ficou, não esboçou nenhuma reação. Eu, meu Deus, que fracasso, como se não acreditasse, mas ele foi muito educado, agradeceu. De repente eu ouvi a voz de uma menina de 10, 11 anos de idade, dizendo assim: seu Aristides, meu pai mandou o senhor encher essa vasilha de querosene. Ali todos andavam de voadora, né? Aquela embarcação de barco, aquele barco, não tinha carro, não tinha carro, só tinha bicicleta, né? E o combustível lá era a querosene, né? Então o senhor Aristides pegou uma bombona grande, cheia de querosene, colocou sobre o banco e começou com a mangueira a aspirar aquilo, né? Inalar aquilo, né? E transferia o líquido para a vasilha da menina. Quando ele pegava a mangueira, colocava lá. Aí eu ficava assim olhando. Aí o químico Álvaro, o marido da minha amiga, viu ele fazendo aquilo. Como ele é químico, engenheiro, ele falou: seu Aristides, o senhor está envenenando o seu organismo. Toda vez que o senhor inala, aspira isso, o senhor leva muitas substâncias químicas para dentro do senhor, tóxicas. E o senhor pode provocar uma doença incurável. Aí ele arregalou o olho, gente, e ele começou a chorar, se sentou e falou: moça, ore por mim de novo. Ele não acreditava, mas ali ele creu, que Deus me levou ali para dar um livramento a ele. Ele não sabia que sugando o querosene com a mangueira, ele estava inflamando todo o seu aparelho digestivo. Há mais de 5 anos ele fazia aquilo. Deus viu o quanto ele estava se matando aos poucos sem saber. A partir daquele dia, seu Aristides venderia o querosene para todos os seus clientes, usando um novo método de extração do querosene da sua bambona, né?
Nós ficamos super regozijados, todos choravam, abraçados, começou a chegar gente, mas foi um mover tão grande de Jesus naquele lugar. As pessoas ficavam assim impactadas e nós fomos embora com a missão cumprida. O profeta é assim, ele é deslocado para um lugar longe ou perto, chegando lá, Deus ordena o que ele deve fazer. Essa é a característica essencial de um profeta. Ele tem a ferramenta, a visão, o sonho para ser usada no seu ministério, mas nem toda pessoa que tem visão e sonho é profeta, porque isso é dom, né? Mas o profeta, ele precisa dessas ferramentas, desses dons para agregar o chamado dele. Você está vendo a diferença de você ser um profeta e de você ter visão e sonhos? É completamente diferente. Porque nem todas as pessoas que têm sonhos e visões, repito, têm o chamado ministerial de profeta. Mas todo profeta precisa da ferramenta visão e sonhos para agregar ao seu chamado. Amém? Então, depois dessa experiência que eu tive, eu escrevi esse livro, Andar no Espírito, que tem sido edificador. Amém? E Deus manifesta muita cura e transformação. Ele tem me incomodado muito para eu relatar esses testemunhos, para que eu divulgue, né, esse testemunho, para que a igreja seja acesa no quesito da fé e comece a viver essas experiências e essas convivências também com Deus, que é intimidade na oração. Amém? Não é só experiência, né, de testemunho, mas conviver através da oração, né? Que é o maior diálogo que um filho pode ter com o pai, né? Então, meu nome é Arlete Pinheiro Gomes, compartilha este vídeo, né? Mais um testemunho aí, na próxima semana eu terei para contar para vocês, para edificar o corpo, que é a igreja, e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Que a igreja somos eu e você. Um grande beijo, Deus abençoe sua vida.